Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai amado Senhor, nós queremos abençoar a tua filha hoje, Pai, que ela venha ministrar a tua palavra. Aqui, Senhor, nós celebramos, ofertamos, dançamos, Senhor, Pai, mas tudo isso foi de nós para ti. Espírito Santo, fala conosco de uma forma especial, Pai, o que nós precisamos, Senhor, Pai, diante do que aquilo que o Senhor tem para nós. Se for confronto, Senhor, se for conforto, Pai, na medida do Senhor para nós, que ela venha falar e o teu Espírito Santo venha nos ensinar hoje, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todos os comichões dos ouvidos, Pai, toda palavra que o inimigo quer deturpar nos ouvidos, Senhor, está anulado agora pelo teu sangue, o sangue de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, graça e paz, amém? Quem está feliz aí, dá um glória. Aleluia. É motivo de muita alegria, né? Estarmos aqui na casa do Senhor. A pastora está um pouco debilitada, mas vamos lá. Nós cremos que quem faz é o Senhor, amém? Nós precisamos só nos dispor, porque a palavra do Senhor garante que quando o Senhor Jesus estava ali orando pelos seus discípulos, orando por aqueles que iam ajudar ele na grande comissão de ensinar a palavra, ele começou a pedir ao Pai, e então ele se deparou ali com homens que estavam lançando redes, homens ocupados, homens que estavam trabalhando. Por quê? Porque o Senhor, Ele está atrás do coração disponível, não é da pessoa desocupada, amém? Mas nessa noite, eu quero compartilhar algo com vocês que Deus tratou muito ao meu coração esses dias. Na quarta-feira, eu estive ali em Lusiânia, compartilhando a palavra lá na igreja do Bispo Vinícius, uma família que nos ajuda bastante aqui na igreja. E o ano 2026, o projetando deles, é o ano da intimidade. E eu comecei a meditar no tema, Salmo 25:14. E ali o Senhor começou a falar muito ao meu coração. Ele disse para mim: filha, eu amei o mundo de tal maneira que eu mandei Jesus. O meu melhor eu fiz pela humanidade, desde quando houve a quebra da nossa aliança no jardim. Eu fiz um plano de redenção. Eu fiz um plano para calar a voz de Satanás e recuperar os meus filhos, que foi mandar Jesus. Foi tudo de mais precioso que eu poderia oferecer. Por quê? Porque Deus, como justo juiz, queridos, Ele precisa ser justo. E Ele sabe que o pecado nos afasta dEle. Como um bom pai, como um pai justo, Ele sabe que o pecado nos afasta dEle. E então, como juiz, o que Ele fez? Ele tinha que condenar a humanidade, só que Ele enviou Jesus para pagar a minha condenação, para pagar o preço da minha libertação e da sua. Nós precisamos compreender isso, para que a gente não fique desmotivado, para que a gente não se canse, para que muitas das vezes o próprio Satanás venha roubar a nossa alegria de ser filho. Porque muitas das vezes nós caminhamos, como foi dito aqui, chegamos em dezembro, 14 de dezembro, já estamos na metade do mês, estamos chegando na conclusão de fechar um ciclo. E quando nós estamos próximos para fechar um ciclo na nossa vida e outro se abrir, existe muita pressão espiritual, queridos. Nós precisamos vigiar, porque o diabo, ele quer verdadeiramente cumprir a missão dele, que é matar, roubar e destruir, e quer nos paralisar. Porque a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida não é Satanás, não é o pastor, quando te frustra, quando te decepciona, quando o líder. A única pessoa que tem poder para frustrar os planos de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Quando dizemos: não vou mais fazer, não quero ir, não vou. Então nós precisamos compreender isso. Amém?
E nessa noite, cadê o slide aí, Iago? A gente precisa trazer à memória algo que o Senhor ministrou então no meu coração. Ele disse: filha, muitas das vezes os meus filhos, eles vêm à casa, a minha casa, vem à casa do Senhor ali para ouvir e sem perceber fica num ativismo, fica num relacionamento superficial. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque o evangelho de Cristo não é o evangelho de fast food, aonde nós entramos na igreja e a gente, essa palavra não serviu para mim. E sabe por que não serviu? Porque me confrontou, porque me chateou. Aquele louvor. Não, queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus é tudo que nós temos. E que nós temos muitas das vezes o trabalho de sair das nossas casas. Não é para ficar com o nosso ego massageado aqui dentro, não. Nós estamos aqui é para fazer valer a pena cada sangue, cada gota de sangue que Cristo derramou na cruz. Nós precisamos ter a nossa mente liberta, o nosso coração ensinável, para ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso me curar, eu preciso me libertar, porque eu quero ser aquilo que o Senhor criou desde o momento quando o Senhor me formou. Eu preciso ser aquilo que o Senhor projetou para mim. E essa é uma palavra que o Senhor ministra no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos desafiadores. E eu não sei se você sabe, mas o segundo domingo de dezembro se comemora o dia da Bíblia. Alguém sabia disso? Segundo domingo de dezembro se comemora o quê? O dia da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, não porque é uma data simbólica, mas como uma palavra de conscientização para mim e para você. Como igreja do Senhor, queridos, nós precisamos compreender que isso aqui não é simplesmente um livro, não. Isso aqui é a palavra viva do Deus vivo. E é algo que não pode ficar como enfeite. Não é algo que deve ficar em casa. Muitas das vezes nós temos agora a Bíblia no celular, amém. Mas como é precioso, como é lindo os filhos andarem com a palavra de Deus. Isso remete a identidade. Isso remete a amor. Porque muitas das vezes nós ficamos envergonhados. Ficamos preocupados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer. E nós esquecemos de olhar para o Pai, que já fez tudo por nós. Então, hoje eu já quero deixar aqui algo para você. Traga a sua palavra de Deus, traga a sua Bíblia para a casa do Senhor. Venha cultuar com ela. Amém? Não deixa ele em casa, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele, a palavra de Deus é como a espada. Nós estamos diariamente em batalhas. Todos os dias nós temos desafios, temos lutas, porque não pense você que talvez você pode ter sido iludido. Eu vou para a igreja, eu vou me alinhar com Jesus, vai ficar tudo bem. Não vai. Não vai. As tensões vão aumentar. Os desafios vão triplicar. Sabe por quê? Porque quando você está distante do plano da salvação, quando você não entende que Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás para pagar a nossa condenação, porque nós somos descendentes de Adão e Eva, e lá no início houve o pecado. Você está do jeito que o diabo quer, porque Satanás ele já está condenado. Nós aprendemos aqui na igreja, através do nosso pastor, que o inferno não foi feito nem para mim, nem para você. O inferno foi feito para o diabo, para os seus demônios e para quem não se arrependeu. Mas ele já sabe que está condenado, porque ele conhece a palavra de Deus melhor do que qualquer um. E ele quer carregar o máximo de pessoas com ele.
E então o que ele vai fazer? Quando alguém se arrepende, confessa Jesus como Senhor e Salvador, decide se batizar como uma manifestação pública de uma nova vida, ele vai vir com tudo. Ele vai vir dentro da sua casa, usando familiares para dizer: agora está fanático, agora é só igreja, não quer fazer mais nada da vida, é só igreja para cá, igreja para lá, esqueceu da família, esqueceu de tudo. E ele vai começar, só que a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo, resista, e então ele vai fugir. Só que para eu e você resistir a Satanás, nós precisamos o quê, queridos? A palavra do Senhor diz que nós só conseguimos resistir ao diabo quando a gente se submete a Deus. E se submeter a Deus é obedecer. Mas como obedecer a palavra de Deus se eu não conheço? Como obedecer a um Deus justo se eu não sei nem quem Ele é? Eu só conheço Jesus, pastora, de ouvir falar. Eu escuto até uns testemunhos poderosos aqui na igreja. De casamentos restaurados, de pessoas que foram curadas, tiveram diagnóstico, foram desenganadas pela medicina, foram restauradas. Mas, pastor, eu não sei. Por isso que a palavra do Senhor diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom. O Espírito Santo está nos chamando essa noite para um nível de relacionamento com Ele, de intimidade. Ele não quer pessoas religiosas. Ele não nos quer simplesmente no automático. Ele quer um relacionamento íntimo conosco. Ele quer que nós deixemos de ser guiadas por sentimentos, sabe, queridos? Não dá mais, nós não estamos no tempo de ficar brincando. Não dá: hoje eu estou bem, eu vou fazer. Amanhã eu não estou cansada, eu não sei. Não, querida, a palavra do Senhor diz que quem é de ânimo dobre não se sustenta. E então, segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia. E esse ano a Sociedade Bíblica do Brasil colocou um tema que eu achei fantástico. Por quê? Porque o Senhor tem falado ao meu coração sobre intimidade. O Senhor tem queimado no meu coração: filha, eu não te chamei para você trabalhar para mim, eu te chamei para você estar comigo. E essa palavra do Espírito Santo comigo tem me confrontado, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente quer fazer, mas a gente não entende nem por que nós estamos fazendo, queridos. E o Espírito Santo então disse: vai para o secreto. Vai para o secreto, por quê? Porque aonde está doendo é uma sinalização que você precisa de cura. Está doendo, então precisa de cura. E nós precisamos desse secreto. Nós precisamos compreender a voz de Deus. Só que nós sabemos que pelas distrações das redes sociais, pela correria de final de ano, nós ficamos um pouco surdos com a voz de Deus. E começamos a ouvir a nossa alma. Ficamos almáticos demais, emotivos, carnais. E então o Senhor, Ele faz a gente ser tocados pelo Espírito Santo e ter o desejo de calar todas as vozes e entrar na frequência do céu. Só que só entra na frequência do céu quem busca essa intimidade. E nessa noite eu quero ministrar no seu coração a intimidade do Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos ouvir a voz dEle. Porque é Ele que nos arrancou das garras de Satanás, do lamaçal do pecado. Eu não sei você, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Jesus já fez na minha vida. Então Ele me arrancou daquele lamaçal do pecado. Ele me arrancou do engano do mundo. E Ele falou assim: olha, vem aqui. E então Ele me transportou para o reino da luz. Ele me mostrou quem Ele é. Ele me libertou de toda e qualquer acusação do maligno. Porque por mais que Satanás venha me acusar de alguma coisa, eu lembro Ele da onde Ele já vai estar daqui a um tempo.
E não vai demorar, os sinais estão aí. Jesus vai voltar, querido. Jesus vai voltar. Essa é a verdade que me ajuda a levantar todos os dias. É que dizer, Senhor, eu não estou aqui de brincadeira, Pai. Eu vou estar contigo, Senhor. E essa é a verdade que nós precisamos gravar no nosso coração. Nós precisamos todos os dias, queridos. Pedir perdão, liberar perdão, amar. E nessa intimidade que nós precisamos buscar, o Senhor disse, filha, só consegue ter intimidade comigo aquele que obedece. Mas só consegue obedecer quem conhece a minha palavra. Então a obediência, ela vai gerar o quê? Santidade. O que é santidade, pastora? Santidade é eu me separar de tudo aquilo que me afasta do meu Pai. Como eu sei, pastora, aquilo que afasta a minha vida do Pai? Está aqui. Aqui estão as obras da carne, aqui estão os frutos do Espírito, tudo aqui. Mas tem algumas sinalizações que nós damos quando nós somos íntimos do Senhor. Sabe qual é? Você percebe a pessoa íntima de Deus é o seguinte: quando a pessoa ela está obedecendo, ela está se santificando. Quando ela está se santificando, ela vai ficando mais íntima. Quanto mais íntima, ela vai ganhando mais o quê? Autoridade para conquistar. Ela ganha autoridade para declarar: Satanás, aqui na minha casa, não. Na vida dos meus filhos, não. Na minha empresa, não. Mas essa autoridade, ela vem com a obediência. E como é que eu sei, pastora, que eu sou obediente? 3 chaves. O obediente a Deus, ele ouve mais rápido. Ele obedece depressa. Porque quem é muito bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é íntimo, obedece depressa. Obedece sem ficar querendo argumentar. E quem é íntimo e quem obedece, ele tem o quê? Ele consegue fazer uma diferenciação, ele consegue perceber as estações. Ele sabe que está enfrentando situações desafiadoras, mas decide calar a voz de Satanás agindo. Amém? Então a palavra do Senhor, vamos lá para a palavra do Senhor. Passa aí, Iago. O tema desse ano, do Dia da Bíblia, é Bíblia, Igreja e Missão. O texto base está lá em Atos 12, 24. Atos 12, 24 diz o seguinte: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Hoje nós não vamos celebrar apenas o dia de um livro, mas a palavra viva de um Deus vivo. O dia da Bíblia não é uma data simbólica, mas é um momento que o Espírito Santo está ministrando no meu e no seu coração a conscientização sobre a importância dela para um cristão. Em Atos aqui, a gente percebe, em Lucas estava declarando ali no livro de Atos que, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Para haver crescimento na igreja, tem que haver palavra. A igreja sem palavra, ela não cresce, ela estagna. Mas a igreja que tem a palavra de Deus, ela cresce, ela vai crescer, porque não é nada sobre nós, queridos. Presta bem atenção nisso. Quando a gente vem aqui servir, quando a gente sobe no altar para ministrar um louvor, quando nós estamos na portaria, quando nós estamos na mídia, quando nós estamos aqui, nós não estamos fazendo para o pastor, amém? Nós estamos fazendo para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, e o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é por ele. Oh, desperta. Você não está fazendo para o homem, é para ele. Por
diz: tudo que vier à sua mão, faz com todas as suas forças. Faz da melhor maneira que você pode. Sabe por quê? Porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para o Senhor. E eu não sei se você compreende as gotas de sangue, o que Ele passou naquele Calvário. Mas eu ainda digo: Senhor, eu faço muito pouco. Pai, me perdoa. Me ajuda a organizar o meu tempo, porque eu não estou conseguindo. Quando nós olhamos para o cenário da nossa cidade e a gente vê que 6% da população de Cristalina são cristãos evangélicos e mais de 70% são cristãos católicos, isso me deixa indignada. Eu não sei você, mas nós somos a minoria, queridos. Nós somos uma parcela muito insignificante dentro da nossa cidade. E o Senhor nos pergunta, e Ele diz: aonde tem palavra, a palavra faz a igreja crescer, a palavra faz a igreja multiplicar. Os eventos na igreja é importante, mas vocês observam que a palavra, o nosso pastor, todo domingo, quinta-feira, a palavra que sai aqui desse altar é palavra de ensino, é palavra de confronto, é palavra de exortação, mas muito mais, não é o que é dito. É o que a gente faz quando a gente chega na nossa casa. É o que a gente faz quando a gente chega na nossa empresa, no nosso local de trabalho, no meio dos nossos familiares. Por quê? Porque são os lares transformados e cheios da palavra que vai fazer o evangelho crescer. Aleluia. Quando a palavra cresce, a igreja avança. Quando a palavra é honrada, nada consegue detê-la. E a palavra, querido, é eu e você. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas. O que a gente faz com uma carta quando a gente recebe? A gente recebe um e-mail, a gente faz o quê? A gente lê. Eu quero te dizer que você é uma carta viva do Senhor. E as pessoas estão lendo a sua vida. As pessoas estão lendo a sua vida. E talvez você vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ter conhecimento, vai ser através do seu testemunho. Então isso é bem agravante, porque nos remete responsabilidade e testemunho. O dia da Bíblia, então, não é apenas uma data, amém? É um momento para a gente conhecer a fonte. Aleluia. Pode passar, Iago. Aleluia. Atos 12, 24. Então nós lemos: entretanto, a palavra crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. Esse entretanto aqui, queridos, ele é a chave. Eu não sei se você conhece o capítulo 12 de Atos, mas naquele capítulo ali, naquele momento, a igreja primitiva, ela estava passando por perseguições. O rei Herodes, ele mandou matar o apóstolo Tiago. Ele matou o apóstolo Tiago à espada. E ele pegou Pedro e prendeu Pedro. E ali, durante a festa dos pães asmos, ele prendeu Pedro porque ele queria matar Pedro para satisfazer ali os sacerdotes, porque naquele tempo, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, os judeus, eles se levantaram contra os cristãos. Eles queriam exterminar a verdade que Jesus tinha ressuscitado. E começou uma perseguição. E aqui eu quero trazer uma consciência para você, assim como o Senhor falou comigo. Os apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, os discípulos. Tiago foi morto ali à espadada. Pedro estava preso. Só que entretanto, apesar da perseguição, apesar do cenário, apesar do cansaço, apesar do medo, apesar da frustração, apesar da decepção, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O Senhor nos diz essa noite que o que nós precisamos é da sua palavra. É a palavra de Deus. A igreja, quando soube ali que Pedro havia sido preso, a igreja, ela se colocou ali em oração.
Eles começaram a orar pela vida de Pedro. Pedro, ele foi preso com 2 pares de algemas e cercado por soldados. Atos 12 vai dizer que Herodes já tinha o plano de mandar matar Pedro após a Páscoa. E a igreja começou a orar. A igreja começou a pedir, a estar intercedendo pela vida de Pedro. Por isso eu te digo, queridos, como igreja, nós não estamos aqui para incendiar o cenário político. Nós não estamos aqui para incendiar o cenário financeiro do nosso país. Nós não estamos aqui para ficar jogando lenha na fogueira de situações que muitas das vezes acontecem no nosso município. Mas como igreja nós temos que botar o nosso joelho no chão e orar ao Senhor. Deus muda a nossa sorte. Deus muda o governo da nossa cidade e não ficar incendiando. A igreja do Senhor, ela foi chamada para orar. O Senhor nos chamou para sermos pacificadores e não incendiários de más notícias. Não. E o que aconteceu? O Senhor mandou um anjo. Foi lá no cárcere onde Pedro estava. Quebrou aquelas algemas. E um anjo livrou Pedro. Ele saiu diante dos soldados. Ele estava invisível aos olhos do homem. E ele passou por vários e vários soldados e ninguém conseguia ver Pedro. E então ele foi livre. Ele foi liberto de maneira sobrenatural. O que eu quero te dizer é que talvez está chegando no final do ano e você pensa assim: só um milagre na minha vida, só um milagre no meu casamento, na vida do meu filho, na minha empresa. Deixa eu te falar que nós temos um Deus que é vivo e Ele é especialista em milagres. Ele é especialista em quebrar algemas, em abrir porta onde não tem parede, em confundir a medicina. Quando a medicina diz não tem jeito, agora pode preparar, Ele pode trazer vida. Ele pode. E nós precisamos então conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, para a gente orar a palavra. A Bíblia, ela é viva e ela precisa crescer em nós. A palavra de Deus, ela cresce, ela não é estática. Pastora, como eu sei que a palavra está crescendo em mim? Pelos frutos, queridos. Olha para a sua vida no início do ano. Olha para a sua vida daqui a 5 anos passados. 5 anos atrás. Vamos lá, em 2020. Como que você estava com o Senhor? Como é que estava o seu relacionamento com o Pai? É assim que a gente vê. Por quê? Porque quando a gente tem conhecimento da palavra do Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, não é conhecimento só de ler, não. Por quê? Porque o conhecimento, ele muda, ele transforma. Se você medita na palavra do Senhor e você não melhora o seu domínio próprio, você não aprende a amar mais, você não consegue ter atitudes que demonstram a palavra de Deus, ela não está crescendo em você. Porque o meu hábito de falar com Deus, o meu hábito de ouvir a Deus, vai também mudar a minha maneira de agir. É claro. Então ela cresce como semente viva. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus declarou em João 6:63: as palavras que eu vos tenho ditas são espírito e são vida. Então a palavra, o dia da Bíblia, ele vem nos confrontar. Por quê? Porque a palavra não é apenas em nossas mãos, mas ela precisa estar em nossos corações. Não basta ter a Bíblia em casa, no celular ou no púlpito. Ela precisa criar raízes e transformar atitudes. Todas as palavras que são ministradas aqui, se você não chegar na segunda-feira e não ter uma atitude diferente na sua casa, no seu trabalho, querido, a palavra de Deus não está criando raiz em você. Não está. Passa aí, Iago. Então vamos lá. Pode passar, Iago. A gente vê lá
no capítulo 12 de Atos, que à medida que a palavra crescia, a igreja crescia. Vocês percebem ali que Lucas, ali o historiador Lucas, o discípulo Lucas, ele descrevendo ali que eram apenas 120 discípulos no cenáculo. Ali quando eles estavam esperando ali o Pentecostes, eram 120 pessoas. Mas então, de repente vem o primeiro sermão de Pedro. E o primeiro sermão de Pedro, cristocêntrico, falando de Jesus, falando quem Jesus era, falando que Jesus veio e abdicou da divindade dele para pagar o nosso preço, para pagar as nossas dívidas, para nos livrar das garras de Satanás. Ele pregou ali com coragem e ousadia, e de 120 pessoas, 3.000 almas se renderam ao Senhor pela palavra. Pela palavra. E então logo depois, Lucas escreve em Atos que de 3.000, outro sermão mais 5.000 pessoas. E ele para de ficar ali listando números, e ele começa a descrever que a igreja primitiva, ela ia crescendo de maneira exponencial, atingindo ali a Ásia, a África e toda a Europa. E nós não vamos conseguir alcançar Cristalina, queridos. Nós precisamos da palavra. Se eles conseguiram, se eles puderam, nós podemos. E o que há? O que está acontecendo, pastora? Se nós não temos a palavra, é a mesma palavra, e nós não estamos conseguindo alcançar essas 3.000, essas 5.000 pessoas. É claro que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor se esfriaria, o espírito do engano ia colocar comichões nos ouvidos de tal maneira que a palavra que saía aqui do altar, pessoas só iam escutar. O que é escutar, pastora? É entrar aqui e sair aqui. Elas não iam ouvir, elas não iam deixar a palavra cair para o coração e criar raiz, de tal maneira que elas iam chegar e ficar incendiadas para mudar a sua rua, para mudar a sua família, para mudar a empresa, para mudar a cidade. Mas nessa noite, o Espírito Santo, ele está nos dando um chacoalhão para nós despertarmos, porque ele conta conosco. Ele conta conosco. Não é possível, queridos, que 365 dias no ano nós vamos ter o culto da virada, nós não conseguimos ganhar uma alma para o Senhor. Uma alminha, uma pessoa. O Senhor, ele está nos despertando essa noite para que nós venhamos amar a palavra, porque onde a palavra cresce, cresce a fé. Onde a palavra cresce, cresce o discernimento, cresce a maturidade. 2025 é o ano da maturidade, e eu te pergunto, você está chegando no final do ano de 2025 mais maduro? Você engrossou o couro? Você parou de ficar fino com situações, céus, ai meu Deus, o irmão não fala comigo, o pastor, a pastora, o meu líder, não sei o que. Queridos, olha para o Senhor. Olha para Jesus. Jesus não tem nada a ver com essas dificuldades de relacionamentos. Jesus já fez o que ele podia fazer, que era morrer por nós. Valorize isso. Valorize isso. Então, onde a palavra cresce, cresce o amor, a obediência. Você pode dizer assim, mas eu amo Jesus, Jesus é lindo, e desobedece, querido, não é amor. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos quem é o Pai, eu faço não é pela pessoa, eu faço por Ele, porque Ele espera isso de mim. Então mesmo sangrando a gente faz, mesmo doente a gente vai, porque Ele espera isso. Então nós precisamos ver que em menos de 50 anos o Evangelho chegou lá na capital de Roma. Foi um crescimento, uma explosão. Entretanto, apesar das perseguições, apesar de Herodes mandar matar, apesar de Herodes mandar prender, aqueles apóstolos não paravam.
O que o Espírito Santo está nos dizer que a ordem é para marchar. Por que parar? Nós ainda não fomos ameaçados de morte. Nós ainda não fomos presos. E por que nós nos calamos? Oh, pode passar, Iago. Qual é o verdadeiro segredo então do crescimento? O segredo não estava na organização, queridos. O segredo não era método, estratégia, carisma. Oh, isso tudo aqui tem a sua relevância. Organização, nosso pastor, ele nos estica, mas eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque se dentro da minha casa eu quero, por exemplo, ter uma árvore de Natal linda, eu quero ter uma sala arrumada, eu quero ter o melhor sofá, eu quero ter a melhor cozinha, por que eu não posso oferecer isso para a casa do Pai? Por quê? Então a palavra de Deus é que fazia a igreja crescer, porque a palavra crescia. A palavra, ela se multiplicava. Passa aí, Iago. Então o segredo do crescimento explosivo e colossal da igreja primitiva era o quê? Não estava simplesmente nessa organização, mas a palavra de Deus. E eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela precisa estar enraizada no nosso coração. Nós precisamos entender que o ir e pregar o evangelho não é uma função pastoral apenas. Não é simplesmente para o missionário, o pastor Timóteo que está lá na África. É para todos os filhos. É para todos aqueles que foram salvos, que foram remidos, que foram ali alcançados, que foram redimidos pelo Senhor. Pode passar. A palavra cresce, então a igreja se multiplica. Muitas das vezes nós encontramos e ficamos estagnados, sabe por quê? Meu Deus, o pastor não pregou. Não, o pastor não deu uma palavra abençoada, eu não senti nada. Queridos, tudo que nós fazemos aqui, o culto não é para você, é para o Senhor. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes o pastor está aqui, o Espírito Santo está usando ele. E ele está derramando a palavra poderosa. E nós estamos sentados aí e estamos recebendo. Estamos enchendo, estamos nos enchendo, vamos ficando obesos espiritualmente. E sabe o que acontece? Nós não temos mais espaço dentro de nós para receber mais. Por isso que a gente olha assim, nossa, a palavra não falou comigo. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Você só consegue receber mais se você entregar aquilo que você está recebendo. Nós precisamos chegar lá fora e entregar aquilo que nós estamos aprendendo. Nós precisamos retirar de nós, porque nós estamos cheios demais e nós não estamos nos esvaziando e entregando e servindo. E aí, à medida que a gente vai se enchendo, a gente não tem espaço para receber mais. E o Senhor está dizendo, para você receber o novo, você tem que abrir mão do velho. Então compartilha lá fora, porque a igreja não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. O pessoal da mídia aí, a gente vive pedindo, compartilha, querido, vai lá naquela rede social, dá um like, aperta aquele coração, compartilha. Isso é uma maneira de evangelizar. Pesquisas mostram que mais de 80% da população humana do mundo fica mais de 8 horas em rede social. Tem como a gente contabilizar, é só você ver lá o tempo, o celular dá. Então por que a gente não vai bombardear a rede social com conteúdo de Deus? Por que a gente não pode bombardear a rede social fazendo aqui menção dos projetos para que outros pais possam ter interesse de trazer as suas filhas, de participar de um balé, os meninos de participar de um futebol, de um jiu-jitsu, de vir fazer um curso, Casados para Sempre, Habitudes, CRAU e outros cursos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa crescer, se multiplicar. E isso só será possível se eu e você cooperar. Aleluia. Pode passar, Iago. Então vamos lá, nós vamos aqui para finalizar, explorando essa dinâmica em 3 atos. Passa aí, ô Iago.
A gente precisa entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é como um motor. Ela é como uma força propulsora que ela vai impulsionar. É a palavra, queridos, é a palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor diz, olha, eu preciso entender que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Eu vou orar a palavra porque eu creio que eu tenho um Deus que me guarda. A palavra do Senhor diz, olha, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então segue, minha filha, segue, minha filha. O Senhor diz, ser forte e corajoso, não temas. Então eu vou ser forte e corajosa, mesmo com medo eu vou. Mas é a palavra. É a palavra que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É a palavra que diz que nós precisamos, sim, compreender e confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, aqueles que cercam ali Jerusalém e não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Porque vai chegar o dia que eu vou me perguntar, de onde vai vir o meu socorro, Senhor, numa situação dessa? Nesse diagnóstico que eu recebi, Senhor, da onde vai vir o meu socorro? Eu preciso lembrar da palavra, e a palavra do Senhor diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Um Deus poderoso, que o som da sua voz fez os luminares, fez todas as coisas, não é capaz de decretar vida, mas é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra que cresce apesar da repressão. Pode vir perseguição, podem zombar de você no trabalho, podem até te chamar de fanático, mas a palavra, ela vai te honrar. A palavra, ela precisa crescer na nossa vida pessoal. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. Amém? Aleluia. Pode passar, Iago. A igreja. Pastor, então vamos lá. A palavra, ela é o motor que nos move. A igreja é o ambiente. É o ambiente para a palavra crescer em nós. Tem pessoas que falam assim, quando, né? Você não vem no culto, pastora, eu assisti online. Tem situações que tem que assistir online mesmo. Filho doente, tá com algum tipo de enfermidade. Mas o ambiente aqui, da igreja é um ambiente profético. É totalmente diferente de você estar aqui. Aqui você está no meio, você está no meio da unção que paira nesse lugar. Então a igreja é um ambiente que faz com que a palavra se multiplique. A palavra, ela precisa se multiplicar na oração, assim como o povo orou pela libertação de Pedro. A multiplicação que surpreende a fé. A igreja nem acreditou. Pedro chegou lá na porta da casa onde eles estavam orando, e de repente chegou lá uma serva chamada Rode, e ela olhou para Pedro e não acreditou, entrou e foi falar para o pessoal, Pedro está aqui, e o pessoal, para de mentira, menina, para com isso. A igreja não acreditou, sabe por quê? Porque a palavra faz situações acontecer na nossa vida que ultrapassa a nossa fé. Ultrapassa a nossa fé. Então a palavra é canal, é campo de multiplicação. Pode passar. A missão. Então, nós temos aqui a palavra, a igreja e a missão. A missão é o destino. Queridos, esse ano foi um ano sobrenatural da Nascer da Graça Church. Sabe por quê? Porque aonde tem palavra, tem missão, tem destino. Nós alcançamos a cidade de Beira, em Moçambique. Você entende que muitas das vezes a sua oferta de 5, 10 reais está garantindo o alimento de uma criança. Você tem a dimensão de entender que você está aqui, você vai ter uma ceia de Natal farta, você vai ter um Chester, você vai estar ali, tudo certinho, e a sua ajuda vai trazer a esperança e o milagre daquelas pessoas que só estão esperando um arroz com feijão.
Por quê? Porque onde há palavra, a missão acontece. E a missão é o destino. Não dá para a gente dizer que uma igreja é fundamentada na palavra e ela fica somente nas quatro paredes, não. O indicador que mostra, que nos valida que a palavra de Deus está crescendo aqui é a missão, é o destino que alcança muito além das quatro paredes. É isso. Não tem como a gente dizer que nós estamos crescendo na palavra e ficando só aqui dentro. A missão é o destino, nós precisamos crer. É o triunfo, o impulso, a tarefa de distribuição. Eu recebi aqui, pastor, eu entendi que eu preciso ter amor à palavra. Então eu vou distribuir. Eu vou compartilhar nas redes sociais o material da minha igreja. Eu vou colocar um versículo. Eu vou colocar um louvor, porque eu preciso distribuir. O exemplo de Mary Jones. Queridos, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela começou há 200 anos atrás. A Sociedade Bíblica, que se preocupa na distribuição das Bíblias, há 200 anos atrás, ali no país de Gales, uma menininha de 10 anos, ela começou a ter o coração dela queimando por aprender a ler. Era de uma família muito pobre e ela não sabia ler. E ela começou a pedir a Deus para aprender a ler. Aí abriu ali uma escolinha. Ela foi a primeira a se matricular para aprender a ler, porque ela queria aprender a ler a palavra de Deus. E ela começou a trabalhar, juntar dinheiro, porque naquela época, assim como lá para o pastor Timóteo, a palavra de Deus é muito cara, inacessível. Ela juntou o dinheiro que ela precisava para comprar uma Bíblia. Só que ela chegou para o pastor dela e ela passou 5 anos trabalhando para juntar o dinheiro. Ela chegou para o pastor dela e disse: pastor, onde eu posso encontrar um lugar para comprar uma Bíblia? E aquele pastor disse: só na cidade vizinha, 40 quilômetros daqui. Ela falou com os pais e ela já estava com 15 anos, uma mocinha. Ela começou a sua caminhada de 40 quilômetros para chegar naquela cidade e comprar a sua Bíblia. Chegou ali e ela foi e tirou as suas sandálias. Porque caminhar 40 quilômetros, ela sabia que ia desgastar a sandália. Ela caminhou descalço, porque ela queria chegar na cidade com sandálias. Ela chegou para o reverendo e disse: aqui está, reverendo, tudo que eu juntei para comprar a minha Bíblia. E então aquele reverendo virou para aquela menina, para Mary Jones, e disse: eu não tenho mais Bíblia, tudo que eu tinha aqui já estava encomendado, não tenho mais. E ela começou a contar a história dela, que passou 5 anos juntando dinheiro, que não sabia ler, que vinha de uma família muito pobre, mas ela tinha um sonho de ter a Bíblia. E aquele reverendo então se compadeceu e passou uma das Bíblias que já estavam encomendadas para ela. E ela então marcou a vida daquele pastor que compartilhou com aquela sociedade, que criou a primeira sociedade bíblica britânica. E assim eles foram se difundindo. E hoje a gente tem a Sociedade Bíblica do Brasil, que se preocupa em traduzir a Bíblia e distribuí-la. E o Senhor hoje, Ele nos chama para distribuir a palavra dEle também. Amém? Glória a Deus. A palavra, ela cresce para transbordar na missão. Aleluia. Pode passar. Então, o dia da Bíblia é o dia do envio. A palavra de Deus, ela cresce e se multiplica para que possa ser levada a toda a terra. Por isso, compartilhe a Bíblia. Semeie a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Creia na Bíblia. Viva a Bíblia. Amém? Aleluia. Iago, aquele videozinho só para a gente fechar. Glória a Deus.
Amém? Essa é uma imagem de um grupo chinês recebendo as suas Bíblias. A China é um país em que é proibido a comercialização, dentre outros países que é proibido a Bíblia. Irã, Afeganistão, outros países ali da Arábia Saudita, Ilhas Maldivas. E eu e você, nós somos livres, queridos. Nós somos livres. Eu não sei você, mas eu fico inconformada. Nós precisamos mudar o cenário da nossa igreja local. Essas igrejas, essas cadeiras vazias é minha e sua responsabilidade. A estatística da nossa cidade também é minha e sua responsabilidade. E o que nós precisamos, pastora? A palavra. A palavra cresce, a palavra multiplica e a igreja também cresce. Amém? Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor com uma forte salva de palmas.